Olá! Você tá me ouvindo? É, Calma aí. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Lélia, boa noite. Berardi Croix entrando também. Estamos ao vivo. Hoje eu coloquei o fone para. Deixa eu ver aqui. Para facilitar, não dar eco e tudo mais. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui com a participação da Lélia. Olá, Lélia! Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Você tá me É, vendo? Você tá me ouvindo bem? vendo e ouvindo. Ai, que bom. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada mesmo. Que bom, né? Vamos a... Estarmos. Muito bom, muito bom. Uma honra ter aqui você aqui no nosso perfil. E deixa eu te contar uma coisa que eu não te contei, que você deve estar pensando assim, nossa, da onde veio esse tema, né? Esse tema é bem recorrente aqui entre as mães e os pais atípicos, mas eu sonhei com você um dia. Eu sonhei falando assim, eu vou chamar a Lélia para falar sobre esse tema, sobre como descansar. É Olha o pessoal sério? chegando. A Que Nise está por legal. aqui também. Aí tá passando os nomes, não estou conseguindo ler tudo, mas Tá. bem-vindos e bem-vindas todo mundo. Então, Lélia, eu estava literalmente descansando quando eu tive a ideia dessa live. Eu estava dormindo e sonhei com você. Que Ah, legal. Não me contou mesmo antes, pois né? é, não, eu tenho algumas coisas aqui para te contar na live que eu não te contei antes, que vai ser assim aqui em público, entendeu? As nossas Aham. lives são sempre assim. Ah, é? Que A- legal. a- Aqui as nossas lives sempre tem alguma surpresinha. Essa era a primeira surpresinha que eu tinha para você, que era te contar que a ideia da, principalmente do tema, né? Já fazia tempo Aham. que eu pensei, nossa, você tem uma infinidade de assuntos que dá para te trazer aqui toda semana. Mas, Aham. mas Legal. assim, a ideia desse tema foi num sonho. Eu falei assim, olha, vamos lá. Daí Aham. eu peguei, acordei e já escrevi para você. Aham. Então, E eu já então eu acho que aceitei. e já Eu já aceitou e a aceitei. gente já combinou É, tudo, foi é. ótimo. Aham. Foi ótimo, isso mesmo. Que Ah, legal. que bom. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. E, bom, Obrigada. o pessoal está chegando, o Instagram está avisando as pessoas que a transmissão começou. Espero que dê tudo certo aqui com todos os detalhes técnicos, para depois também a gente deixar essa live, enfim, aqui compartilhável, né? Que às vezes dá, às vezes não dá, às Uhum. vezes acontece algumas É, coisas aqui, mas tá tudo é. bem. Ó, a Michelle entrando também, Jamile, boa noite todo Uhum. mundo. Sejam todos bem-vindos e Poliana. bem-vindas. Poliana, todos bem-vindos e bem-vindas aqui na página Mater e Pater Plus. Eu sou a Carol, para quem não me conhece, para quem está aqui pela Lélia, vocês também são muito bem-vindos por aqui. Esse é um espaço para a gente falar de maternidade, de paternidade atípica, ou seja, mães e pais de crianças que têm filhos com algum tipo de desenvolvimento atípico, né? Alguma limitação, alguma deficiência, né? Às vezes é, internações, né? Que é recorrente também os pais nos contando, né? Que as internações são um pouquinho recorrentes. Mas eu acho que esse Uhum. tema, né, Lélia, ele serve para todo Uhum. mundo, né? Aqui em Isso, casa, exatamente. quem não precisa descansar mais, né? A gente fez uma enquete nos Uhum. stories, né, falando como é que você tá nessa quarentena? Você tá mais assim, Uhum. já tá tudo bem comigo? Ou no fundo, você queria estar conseguindo descansar mais? E a maioria É. falou que no fundo, queria estar conseguindo descansar mais. Então, acho que esse Ah, tema vai ser bem aproveitado por todo mundo que está aqui, independente da situação que está vivendo, né? Das circunstâncias sim, dentro de casa. com Mas vamos certeza. começar. Eu queria muito que você se apresentasse também para quem Tá, está aqui tá. e contasse um pouquinho de você, do seu Uhum. trabalho. Perfeito. Meu nome é Lélia Mello. Eu sou casada e sou psicóloga há muitos anos, é minha área de formação. Atuo na área presencialmente em Curitiba, no consultório, e atuo online também, independente da quarentena. Eu já, desde o começo do ano, eu atendo pessoas de várias cidades do Brasil, né? Pelo WhatsApp com vídeo e tudo mais, né? Então eu sou psicóloga e também sou orientadora familiar, porque eu tenho uma especialização quente, top, assim, de professores que fizeram sua formação na Universidade de Navarra, na Espanha,
o que deu aos alunos um arsenal, né, de conhecimentos, entendeu? Profundos, da boa antropologia, né? Então, tudo sobre pessoa, família, educação, a gente está tentando dominar aí, né? A Entendeu? gente vê por aqui, né, Lélia? Pois é. Então, as pessoas estão com muitas dúvidas, as mães, os pais, só que eles também, o super positivo é a procura, né? Por sanar essas dúvidas e por receber Uhum. orientações claras e consistentes para a sua vida familiar, né? Então, eu estou aí à disposição das pessoas no meu perfil, né? Eu marquei você, né, na divulgação que a gente fez, assim todo mundo já pode depois seguir e conhecer mais, né, teu Isso, conteúdo, teu trabalho. que bom. E o tema de hoje, né, te contei, né, que foi num sonho que veio a ideia, mas eu acho assim que ele é algo muito recorrente, né, entre mães e pais de crianças com desenvolvimento atípico. Inclusive no nosso programa online, Lélia, no nosso curso online, a gente tem uma parte só para falar sobre o descanso, sobre como descansar, estratégias, como é possível descansar, mesmo tendo uma rotina muito intensa, porque senão as pessoas pensam assim, agora que eu tenho uma criança que precisa de muitas terapias, muitos tratamentos, pronto, né? Fim da Uhum, linha. E é, aqui a gente sempre fala o contrário disso, sabe? uhum, Que sim, é verdade que essa é uma realidade que agora vai nos exigir algumas mudanças na vida, mas isso uhum, não significa que seja o fim da linha para ninguém, né? Nem na vida isso, pessoal, nem na vida profissional, nem no descanso também. Mas é um desafio, né? É um desafio para todo mundo. É um tema assim que nas perguntas, às vezes nas mensagens que a gente recebe, ele sempre aparece. Então, uhum, a primeira pergunta que eu gostaria muito de fazer para você é o seguinte: aqui no Mater e Pater Plus a gente fala com mães e pais que estão sempre às voltas, né, desses tratamentos, desses cuidados. Agora na quarentena, muitos de nós aqui em casa inclusive, estamos com as terapias no modo online. Então isso significa que somos nós, os pais, que fazemos a terapia com o filho sob a orientação das terapeutas. Então, assim, não é como a gente vai num consultório, né? Leva, fica na sala de espera, é, enquanto isso a gente lê um livro. Não, agora é a gente pegar a criança e fazer um carrinho de mão com ela, ou eu pegar na é, mão do meu filho e ajudá-lo a segurar o lápis. sim, Então é mais intenso, né? Tem os benefícios e tem os desafios. E sim, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: o cansaço de uhum, mães e de pais, sejam típicos ou atípicos, etc., ele está diretamente relacionado às circunstâncias da pessoa, por exemplo, minha vida é muito corrida, eu tenho muitas atividades, ou também algum traço da uhum, personalidade dessa mãe ou desse pai pode agravar a sensação de uhum. esgotamento ou esse sentimento de que, puxa, eu nunca consigo descansar. E no Uhum. caso de ser algum traço de personalidade, o que essa pessoa pode fazer? O que você tem a dizer sobre isso? Tá bom. Então, na verdade, se você pergunta se é um ou se é outro, se é mais um ou mais outro, e eu te digo o seguinte: são os dois, tá? São dois fatores que se interrelacionam e eles se intensificam, entendeu? Porque, na verdade, existe uma realidade de infraestrutura, né, de trabalho, de muito, muito mais atividade com a criança atípica, né, pela demanda, pelas necessidades dela, é real, é objetivo, né? Então, é claro que pode vir a ter um cansaço maior esses pais. Por outro lado, há pessoas, há pais, pai e mãe, que se cansam muito também emocionalmente. E eu vou dizer para você, para todas que estão aqui, para os que vão assistir mais tarde, o cansaço emocional, ele é muito mais esgotante do que o cansaço físico ou até o intelectual, né? Então, o que acontece muito é que esses pais vão adquirindo de uma maneira inconsciente, muitas vezes é inconsciente, dois sentimentos que não são bons e que os levam à exaustão, que é a culpa e a alta responsabilidade, mas como uma sensação de peso, entendeu? Porque nasceu deles, desse pai e dessa mãe, uma criança muito diferente, que não estava no programa
e que demanda uma série de coisas, mas essa criança é fruto desse pai e dessa mãe. Então, existe algo, se passa algo interiormente nessa paternidade, nessa maternidade, que tem a ver com eles mesmos. Então, assim, foi por mim, né? Esse é meu filho, ele tem dificuldades, bastante, uns mais, outros menos, mas será que a causa de alguma maneira é minha? E se ele veio para mim, eu, como pai, eu, como mãe, vou ter que, entre aspas, carregar, apesar, ainda que ame, tá? Ainda eu não tô tirando o amor que esse pai e essa mãe têm por filho, mas eles têm aí uma postura pessoal, entendeu? De ter uma responsabilidade pesada. Entendeu? Entendi. Isso cansa muito, porque de fato o cansaço físico é natural. Quem trabalha muito, quem trabalha longe, entendeu? Quem trabalha fora e tem uma família para cuidar, para zelar, para educar, e tem uma série de demandas, todo mundo se cansa, né? Entendeu? Tem que ter uma vida muito folgada para não se cansar, né? Mas É o verdade. pior cansaço é esse, entendeu? É esse que eu digo sempre para mães, inclusive, que não têm filhos com essas necessidades, que também se cansam muito, entendeu? Por causa de uma preocupação desmedida, né? Bom, aí você pergunta, o que é que teria, o que se faria, o que esses pais podem fazer, né? Sim. Eu vou também dizer depois, mais assim do meio para o final, as saídas, né, ou as sugestões de soluções, mas já adianto uma coisa: esses pais têm que ter um pouco de autoavaliação, tá? Porque eles entram num ritmo acelerado, entendeu? Fruto dessa sensação de alta responsabilidade e fruto da necessidade em si, né? Mas essa sensação do peso da responsabilidade é que é esgotante. E às vezes eles entram nessa de uma maneira tão enfática, Carol, que o resto é pano de fundo. Eu sei porque eu já atendi pessoas, né? Muitas pessoas, já trabalhei um pouco numa escola de educação especial há uns anos atrás, entendeu? Então, é assim que esses pais acabam funcionando. Então, todo o resto, não são todos, né? Obviamente, tá? Não são todos, mas uma grande parte, né? Que fica aqui, o cônjuge, os demais filhos, os demais familiares, entendeu? São pessoas secundárias, entendeu? E não é que esse filho com demanda especial, é atípica, não necessite, ele necessita. Mas esse pai e essa mãe teriam que ter para com ele uma dedicação objetiva. O que é que precisa ser feito? Eu já amo. Eu tenho que levar, tenho que trazer, tenho que estimular em casa, tenho que medicar, tenho que isso, tenho que internar, tudo bem, tudo tem que fazer. Mas a parte emocional desses pais é que tem que serenizar. Entendeu? Serenizar, porque esta é uma realidade que está na frente deles, é uma responsabilidade? É. Mas se eles levarem essa coisa, você entendeu? Essa responsabilidade como um grande peso, eles começam a ter doenças, inclusive. Doenças vêm como fatores secundários a um transtorninho emocional, a um estresse emocional. Então, se cansar fisicamente porque tem que fazer o que tem que fazer, uma noite de sono recupera, um final de semana, né? O período noturno, que fica em casa mais relaxado, sem grandes compromissos, sem grandes produtividades, entendeu? Mas a preocupação excessiva, ela não melhora o estado. Então, às vezes tem mães ou pais que até é para descansarem e eles não descansam mentalmente. Nem que eles vão passear no hotel fazenda. Entendeu? Nem que estiverem conversando com a prima animadamente. Entendeu? Porque tem aquela preocupação de fundo. Esta é que é sempre a mais pesada e a que leva ao desgaste. E às vezes eles não se percebem, tanto que muitos pais de crianças de problemas atípicos, eles precisam passar por alguns períodos de terapia pessoal para olharem melhor a realidade. Entendeu? E o que esses pais precisam também, antes até da terapia, é se darem a oportunidade de receberem feedback de pessoas sensatas do seu convívio.
Uhum. entendeu? Pessoas que confiáveis, né? Um cunhado, uma prima, uma irmã, porque olha, você está passando do ponto, Uhum. entendeu? Olha, eu sei, você tem que cuidar. Eu sei, tem muita coisa para fazer, é compreensível isso. Só que você está exagerando. Os teus Uhum. olhos são só para ele. Todo o resto ficou empalidecido. E o resto não é resto. O resto é o cônjuge. São os demais filhos. Pensa né, na Sim. grandeza disso. É a mãe, é o pai, é a irmã, entendeu? E aí acabam se descuidando meio que inconscientemente, gradativamente, né? Aí o que acontece também? Tem alguns filhos, irmãozinhos, que vão ter problemas decorrentes da falta de atenção De devida a atenção. eles, que é Uhum. um efeito secundário. Esse, se essa mãe tiver mais um filho com algum problema, precisa ir no fono, na psicopedagoga, porque não está aprendendo bem, pronto, é mais né, Sim. um serviço, é mais uma demanda, e daí o que acontece? O resultado é mais um cansaço. É Entendeu? muito interessante te ouvir falar tudo isso, Lélia, porque é uma das coisas que vira e mexe a gente volta a explicar o porquê da nossa abordagem aqui, porque eu nunca vou esquecer uma mensagem que a gente recebeu, acho que já faz alguns meses, de uma mãe que a filha dela teve até um histórico parecido com o do meu filho, né, anóxia neonatal, e daí ela, enfim, nos encontrou na internet, leu o nosso e-book e tal, e daí ela nos escreveu falando assim, ah tá, que bom, né, que vocês abordam o pai e a mãe e tal, que vocês se dirigem, né, ao pai e à mãe, Uhum. mas isso é Isso. bom, sim, mas eu tô preocupada com a minha filha, né, ela já falou assim, minha preocupação é minha filha, como é que vai ser o futuro dela, né, até, opa, deu uma travada aqui, você tá me ouvindo? Ela Aham. falou assim, Agora tô. ela falou assim: não, eu sei que isso pode ser bom para muitas pessoas, mas a minha preocupação é a minha filha. E quando a gente começou a fazer aqui o trabalho do Mater e Pater Plus, a gente quis justamente cuidar do pai e da mãe de alguma forma, claro, da maneira que nos vai ser possível, né? Uma forma virtual, digamos assim, uma forma de fazer essa companhia virtual, né? Porque justamente com tudo isso que você está falando, a gente sentiu na nossa pele, né? Caramba, não dá para viver essa jornada completamente sozinho, né? Vai ser muita novidade, vai ser muita mudança que vem na vida. Então Uhum. você concorda, né, com toda essa tua fala, então você concorda com essa importância de se cuidar da mãe e do pai atípico? Como Sim, pessoas, né? Antes de mais nada, isso, porque antes de serem mães e pais, eles são homens e isso, mulheres, né? São pessoas, isso. né? É, perfeitos. Olha, a mãe boa e o pai bom é a mãe e o pai que descansam, que se divertem, que vão lá recuperar suas forças em alguma estratégia de lazer, de descanso, de diversão, e retornam para os demais muito recuperados, com a Uhum. energia ali a toda, entendeu? Com combustível. Ninguém pode se dar o direito de não descansar. O descanso é um direito e o descanso é um dever. É um dever para com a pessoa que tem que manter a sua saúde o máximo possível e é um dever para as pessoas com quem ela convive, Uhum. tá? Porque uma pessoa cansada e sobretudo com cansaço acumulado, ela tende a ser irritada, ansiosa, aflita, Uhum. mal-humorada, né? Entendeu? Pavio curto, entendeu? Começa a ficar mais triste, começa a ter mais angústia. O cansaço exagerado traz esses sintomas. E aí imagine quem convive com uma pessoa com essa Sim. demanda, com essa problemática, você entendeu? E aí essa pessoa pode vir a ter algumas doencinhas assim, né, alguns sintomas nela mesma, entendeu? O que vai acarretar mais cansaço, entendeu? Então é um desgaste generalizado que vai minando, vai desvitalizando a pessoa. Mas para a pessoa descansar, ela tem que planejar, por incrível que pareça, porque senão entra numa roda viva, né? É, Liga-se no automático. É impressionante como a gente tem a tendência de cair no automático, né? é. Então, a realidade do descanso é uma realidade que tem que ser
programada. Tá? Tem que ser planejada. Eu olho daqui para o futuro, daqui para a semana. Eu estou num sábado, eu vou ver o que eu vou fazer, o que eu faço para descansar amanhã, ou eventualmente durante a semana, ou no próximo final de semana. E esse descanso ele tem que ter consistência, regularidade. Que eu não posso, Uhum. né, descansar um dia, nossa, e daqui 2 meses eu tenho um novo descanso, né? Sim. Porque o corpo humano tem uma biologia, a biologia tem um ritmo, né? Então é preciso um descanso diário, é preciso um descanso semanal, é preciso um descanso um pouco maior nas férias, né? E esses feriados também são muito bons para o descanso, entendendo-se descanso por pode ser dormir um pouquinho mais em alguns dias que dá, pode ser ouvir música, né? Ver filme, ler livros. Para as mulheres, sair com amigas. Mulheres adoram o quê? Com uma amiga, às vezes só, com duas, com três, né? Ficar 2 horas no café, nossa, é um relax total, né? Fazer atividade física, ficar sozinha, ir num parque, às vezes andar sozinha, tá? Eu incluo no descanso a necessidade de individualidade. É, eu também acho isso. Eu percebo Né? isso também em mim. Não é descansar sempre junto, porque todos juntos vão num parque ou fazer uma pequena viagem. Também é bom, também, tá? Mas toda pessoa, todo ser humano tem que descansar, pai, mãe, homem ou mulher, tem que ter o descanso da sua pessoa, da sua individualidade, né? Para pensar, para planejar, até para fazer orações, entendeu? É um descanso ultrapessoal, né? Uhum. E por mais que eu tenha 15, 12 filhos, entendeu? 5 filhos, 4 filhos, tanto faz. Todas as pessoas dessa família vão precisar de um descanso individual, tá? A individualidade nos resgata um pouco por dentro. Interessante que Uhum. ficar um pouco sozinha é uma recuperação da gente mesma. Você sai do Sim. exterior e se recolhe, Uhum. né? Sim. O que é, assim, é um padrão de descanso altamente recomendado, né? Eu achei muito interessante quando você falou dessa coisa de ter a capacidade de autoavaliação, né? E Isso. não só de autoavaliação, mas também de perceber os próprios limites, né? A outra coisa que eu queria te contar aqui, que eu não comentei antes com você, foi um dia que já estava assim de noite aqui em casa, e eu já estava assim, né? Já tinha tido todo o dia, né? Desde de manhã e tal, e eu estava me sentindo exausta, né? E daí eu olhei assim para a pia ainda estava lá, né? Repleta de louça e tal. É, E naquele momento eu falei assim, não, eu vou fazer uma escolha, né? Tudo bem que é super importante, né, ser organizada e ser ordenada e tal, ir lá lavar aquela louça, mas uhum, assim, as crianças ainda acordadas, eu pensei, é melhor eu finalizar o expediente, digamos assim, descansar, para eu uhum, estar mais bem disposta isso, para eles, considerando que eu já estava bem exausta naquele momento, sim, e a louça pode esperar, né? Então, às sim, vezes, o desafio e a importância dessa autoavaliação que você citou é a gente, assim, fazer essas escolhas que às vezes se trata de duas coisas importantes, duas coisas boas, mas a gente uhum, vai ter que saber escolher de acordo com a nossa prioridade, né? O que, que são mais, o que, que é mais importante, as pessoas ou as isso, coisas, né? isso, Então, naquele momento, assim, depois de um treino, né? Isso às vezes não vem de uma hora para outra, mas eu pensei, não, se eu chegar ao meu limite, vai ser pior, né? Porque daí uhum, qualquer coisinha que as crianças fizerem, eu vou ter menos paciência. exato. Então, assim, por já me conhecer, eu não quis chegar a esse limite, né? E deixei a Sim, louça lá. A louça depois não estava, continuou lá me esperando, né? isso, Mas esse autoconhecimento que no começo exige um certo treino, né? A gente tem que ficar mais atenta, mas depois ele também vai ajudando, né? No isso, descanso, né? Em pequenas coisas a gente consegue encontrar, às vezes, é, uma saída, né? E o que aham, você tem a dizer sobre isso, assim, sobre essas pequenas escolhas do dia a dia, que às vezes vai se sim, tratar de, enfim, duas sim, coisas importantes, mas isso. essa hierarquia das coisas, a ordem de prioridades, o que você teria a dizer sobre Sim, isso? perfeito. Essa avaliação da prioridade só é feita por ser humano, né? Só nós, os humanos, fazemos. Inclusive, não está escrito em livro nenhum,
Não tem academia, não tem biblioteca que tenha. Olha, se acontecer isso, faça isso. Blá, blá, blá. Faz, né? Faz parte da sabedoria da vida, né? Do bom senso, entendeu? Uhum, E para isso o autoconhecimento é essencial. Eu vou ter que ir então, avaliando, percebendo, né? Matizando as realidades. Entendeu? Eu não posso me entregar, não, eu me propus a isso, vou fazer isso. Essa coisa estoica, não é assim. E ainda, sobretudo, quem tem criança, sabe, Carol? uhum, Porque a criança muda um pouco mesmo os esquemas, né? Entendeu? uhum, E aí a prioridade, muitas vezes, são as crianças ou é o cônjuge, entendeu? uhum, E a casa fica por último. A casa é uhum. importante para todos, mas a casa tem que ficar por último. Isso é algo assim que a gente tem que reforçar bastante, né? Porque assim, agora na quarentena, com todo mundo em casa, né? Uhum. Fica assim, às vezes fica essa demanda, né? De É, serviço e tal. é, E o quanto é desafiador, muitas vezes, a gente colocar essa ordem de prioridades e ter isso claro, né? Se a gente isso. tiver claro, nem que tem que escrever em algum lugar, assim, Aham, para se lembrar, né? Porque senão é, o serviço é. da casa é infinito, né? Infinito. E, É. e Sim, no você caso não de planeja crianças, mais, né? sim, e no caso de crianças com desenvolvimento atípico, às vezes também é uma demanda, entre aspas, infinita, porque é uma criança que sempre vai ter aquela limitação, né? Então, assim, esses dias aqui em casa a gente estava conversando, né? Para quem não sabe, aqui em casa temos 3 crianças, né? Uma aqui, quer dizer, 4 agora, né? Uma aqui comigo na barriga, mas ainda não está aqui no vucu-vucu do dia a dia, né? Mas, É. assim, a nossa rotina é com 3 crianças pequenas, e o Paulo, que é o mais velho, que tem desenvolvimento atípico, né? O Paulo tem paralisia cerebral e epilepsia. Os mais novos, Matheus e Amanda, de 4 e 2 anos, têm o desenvolvimento típico. E o Paulo, por ter o desenvolvimento atípico, às vezes a gente tem que falar assim, não, fica aqui, né? A gente tem que, não é ignorar, mas assim, saber que naquele momento, de fato, aquela demanda dele, que muitas vezes é quase infinita em alguns aspectos, Uhum. a gente Isso. vai ter que fazê-lo esperar. Né? Uhum. Esses dias eu comentei com o Fábio, não me lembro o que eu comentei com o Fábio, e ele falou assim, mas mesmo assim a gente vai ter que ensinar para ele, porque às vezes ele tem, né, mais dificuldade de entender o tempo de espera, às vezes a gente tem que repetir, sei lá, algo que eu falo para os mais novos 2 vezes para ele, eu tenho que falar 20, né? Então, assim, É. quando a gente fala para esperar, dali a um tempo ele já esqueceu aquilo, né? Aham. Então, assim, mas ao mesmo tempo essa demanda quase infinita, muitas vezes de uma criança com desenvolvimento atípico, também tem que seguir essa ordem de prioridades da qual a gente está falando aqui. Porque senão, às vezes, a dinâmica da família não vai andar, né? É. A gente não vai descansar também, porque Isso. sempre vai ter, tipo assim, quando eu vejo, né, o material escolar do Paulo, que eu tenho que, né, ajudar a adaptar, e as terapias online, Uhum. todas as orientações que eu recebo de terapeutas, é uma coisa assim que se eu Uhum. deixar, nossa, eu tenho, Uhum. passo a noite fazendo tudo isso, né? É. Uhum. Então, até para coisas muito importantes e muito nobres, a gente tem que saber colocar um certo limite. Seria isso, Lélia? Seria isso. Que é o uso da inteligência humana normal, não é um intelecto. É inteligência, é sabedoria, né? É aquela Uhum, capacidade de perceber, né? A hierarquia mesmo, as prioridades, aonde precisa mais, às vezes, aonde mais precisa muito tempo, muitos dias, de vez em quando aquilo ou aquele tem que ficar um pouco secundário. E vem outra uhum, prioridade, é outro filho, e às sim. vezes é até fora da casa, é a mãe, é uma Uhum, outra emergência, é uma outra necessidade, entendeu? uhum, Que a mãe e o pai de criança atípica tem que desenvolver mais, porque uhum, senão, não sei se aí você sabe, né? Você sabe, né? Você fica assim com essa criança em detrimento dos outros. Muito, uhum, né? A sim. questão é quanto. Tudo que a gente for pensar para decidir, gente, é uma coisa super importante, assim, um padrão é intensidade, frequência e duração, né? Esses 3 critérios eu tenho que viver revolvendo na minha cabeça. Quanto que eu tô com esse filho? Tô demais, até ele tá um pouco mimado, só porque ele é mais novo, né? Uhum,
Esse aqui eu tô deixando só porque ele se vira, mas faz dias que eu não mal vejo, entendeu? Eu passo por Uhum, ele, né? Mas não uhum, converso, não dou atenção, não escuto. Mas esse aqui eu tô com ele o tempo inteiro, né? Ou eu tô com ou eu tô deixando o esposo, a mulher ou o marido, você entendeu? uhum, Ou eventualmente eu tô deixando a toda a casa uma anarquia total, um caos uhum. também, que é o exagero, por causa das pessoas, entendeu? Sim. Então, a gente tem que administrar. A gente tem que administrar como aqueles pratinhos, né, do circo, entendeu? Mas se eu tiver um bom critério de atenção para as pessoas, eu vou É. entender. Tanto que se Uhum. alguém me disser, Lélia, eu vejo que você, sei lá, você está trabalhando muito, não está dando atenção para o seu marido, eu vejo você aqui 10 horas por dia, né? Ele não está sentindo, entendeu? Você vai perceber rápido, porque alguém aponta e você Uhum. já vê, né? Entendeu? Uhum. Então, essa realidade de criança, de família, né, com criança atípica, o mais provável é que os pais deem atenção demais para a criança. Inclusive, eu já vi essas crianças ficarem mimadas. Uhum. Eu tive Eu casos. lembro de, eu lembro de uma pessoa que assim, ela tava desabafando, né? E daí ela falou assim: Nossa, a filha do meu chefe tem, acho que tinha síndrome de Down, síndrome de Down. E ela falou assim: e ninguém aguentava ficar perto dela, mas não era por causa da síndrome de Down, Isso, é não. porque ela era muito Exato. mimada, né? E para Isso. nós aqui em casa, o que nos ajudou muito, né? Claro, não foi por esse motivo, mas o fato da gente ter outros filhos depois do Paulo, né? Porque o Paulo foi o nosso primeiro filho, foi É. algo assim que foi transformador para nós, assim, porque de cara nos mostrou assim que a vida era muito além do que só as terapias, né? O primeiro ano foi muito, 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 muito intenso, muito hospital, muita terapia. E daí a gente Uhum. quis muito outros filhos e tal. E daí, quando a gente de fato conseguiu ter mais filhos, a gente falou assim: nossa, foi Uhum. assim. Até quando eu tinha que parar de levar nas terapias, porque eu já estava, enfim, a ponto de ganhar o meu segundo filho, o Matheus. Isso foi ótimo, Lélia, porque daí o Fábio teve que levar mais nas terapias, envolveu outras pessoas da família para levar. Eu tive que sair de cena Uhum. para cuidar dos mais É. novos, né? Agora vai acontecer de novo, né? Porque De eu tô novo. grávida. Isso. E eu vejo assim, se num primeiro momento isso fala assim, nossa, como é que eu vou deixar, né? Ele que precisa Uhum. tanto de atenção. Mas por Exato. outro lado, naquele momento, né? Justo na minha segunda gravidez, eu precisei fazer repouso, então eu tive que sair de cena total. E eu falei, e quando eu saí de cena total, assim, foi tão bom, porque eu falei, uau, né? Eu não sou tão Uhum. assim, uau, indispensável, né? Mesmo para É. uma criança que precisa mais, né? Então, assim, foi Isso. uma lição Aham. maravilhosa que eu levei, assim, É. para sempre, assim, né? Sim, eu imagino, eu imagino. Tem um texto que se chama assim, olha, mães que estão por aqui, a mãe desnecessária. De vez em quando a mãe tem que se fazer, de vez em quando, não é desnecessária na responsabilidade, no amor, é desnecessária no vá, se distancie um pouco, que esse teu filho vai ficar melhor, vai crescer e ser Aham. autônomo com a tua distância. Entendeu? Uhum. Tanto que, ó, filhos que vão para exército, que vão fazer intercâmbio fora, eles voltam outros, né? Longe do pai, longe da mãe, entendeu? Eu escrevi uma vez um Aham. texto, longe da mãe, tinha um monte de ganhos. Entendeu? Falando nessa questão de mães e de pais, você comentou um tempinho atrás que você já atendeu, né, mães e pais atípicos, e daí eu queria aproveitar para te perguntar, Uhum. você via assim, você já viu ou vê algum traço em comum nos mais diversos casos que você já atendeu, que possa agravar essa sensação de cansaço? Você falou antes do cansaço emocional. E nesse caso, não só do cansaço emocional, mas talvez de outro traço que você tenha percebido, algum traço em comum, Uhum. que orientação você daria para que as pessoas consigam ficar mais atentas? Porque aqui a gente está falando de algumas situações que às vezes no dia a dia, na correria, no piloto automático, ficam como pontos cegos para a pessoa, né? A própria pessoa pode falar assim: nossa, eu nem percebi que eu estava passando do ponto, ou eu nem percebi que eu também estou fugindo da situação, porque esses são os dois extremos que a gente vê muito, né, nas Isso. mães e pais atípicos. Ou fica totalmente em cima da Uhum. criança, né, pela É. preocupação com o desenvolvimento dela, a ponto de se esquecer Uhum. de si mesmo,
Ou também o outro extremo do tipo, isso me exige tanto que eu finjo que eu não vejo. Então, a pessoa consegue encontrar maneiras de fugir, né, dessas responsabilidades, digamos assim, mas nem por isso aquilo não deixa de preocupar, né? Então, assim, esses dois extremos é algo que a gente já percebeu. E diante da sua experiência atendendo também mães e pais atípicos, eu queria saber que orientações você daria e que coisas em comum você já viu e que você poderia abordar aqui para ajudar todo mundo a ficar mais atento. Certo. Não ficar no piloto automático. Eu tinha falado no cansaço emocional, mas tem muitas famílias que têm uma alteração, uma confusão, o traço que é comum, no campo moral, no seguinte sentido, que às vezes é inconsciente também. Eu tenho que dar conta desse filho de uma maneira, às vezes até exagerada, porque no fundo me passa assim, eu não mereço descansar porque eu preciso cuidar desse filho, né? Eu não mereço, que mais que era mesmo? O que ele vai fazer sem mim? Sem mim? Como assim sem mim? Eu que sou a mãe dele, o pai dele, como sem mim? Como se ele não pudesse ficar também com outras pessoas, né? Entendeu? Então, assim, essa coisa assim, novamente, do peso da moral de que essa responsabilidade é só minha. Entendeu? Esse é um traço comum. Ou a negação, isso que você falou, a pessoa fica mais distante, né? E não se responsabiliza muito. Isso se chama negação. Então, tem pessoas que têm esse processo mental de negar e terceirizar essa criança. Se ela puder, quanto mais puder ficar com, ela contrata, né, uma pessoa para cuidar, internamento não tem problema, deixa com a avó bastante, você entendeu? Eu acho que é como acontece na maternidade e na paternidade comum também, né? Mas esses pais e essas mães, primeiro eles têm que ter uma autoeducação, né? Porque eles têm que ir se percebendo, tá? O que está se passando com eles? Estão exagerando no cuidado ou exagerando na fuga? Né? Se eles não conseguem por eles mesmos, como eu já disse, essa ajuda das pessoas que o cercam é essencial. Porque o terceiro que está fora vê muitas coisas que eu não vejo, eles veem o ponto que para mim está cego. Né? Eu instituiria, eu disse no mundo, a cultura do feedback. Entendeu? Porque o feedback que você ouve de pessoas sensatas que gostam de você e querem o teu bem faz toda a diferença na tua vida. Pelo simples fato de que nós não enxergamos todos os nossos pontos. Não enxergamos. Precisa de um olheiro, né? Que ajuda muito. Tá? E acho que dá em terceiro lugar, então, são as pessoas que o cercam. Em terceiro lugar, às vezes, um acompanhamento psicológico, nem que ele seja temporário, entendeu? Não precisa passar a vida na terapia, não é isso que eu estou dizendo. Mas, às vezes, dá um novo olhar, sabe? O panorama da vida muda, entendeu? Ou para a pessoa que se distanciou vir a se comprometer mais, ou para aquela que está exagerando no cuidado, relaxar um pouco. Entendeu? É muito... desculpa, pode falar. É que cada pessoa tem que se reconceituar. Tá? Eu era a solteira, eu funcionava assim, eu me casei, muda um pouco. Eu tenho um filho que não tem necessidades assim, é uma coisa, e às vezes quando eu tenho um filho com necessidades atípicas, eu mudo, entendeu? Eu me transformo, eu já vi pessoas mudarem muito, mas nem sempre mudarem para melhor. Entendeu? Às vezes sim, né? Mas muitas vezes elas têm esse carregam, né? Sabe? É o peso mesmo. É o peso de um filho que ela ama, mas que é um amor dúbio, um amor ambivalente. Eu amo, mas ele me dá muito trabalho. Entendeu? Fica essa confusão. E essa coisa que você falou de escutar as pessoas à nossa volta, a gente fez uma live aqui semana passada falando muito disso, assim, de como as pessoas da nossa família e os amigos, ou seja, pessoas que já eram parte da nossa vida, pessoas que já são importantes para nós, como eles podem acabar contribuindo para a nossa maternidade, para a nossa paternidade atípica ficar mais leve.
Porque quando a gente se vê nessa nova realidade e a vida muda muito, né, em vários sentidos, em termos práticos, em termos emocionais, em termos morais, como esses que você estava mencionando aqui, uma das coisas que a gente mencionou na live foi assim da gente ouvir essas pessoas que a gente gosta e que gostam da gente também. A gente sabe da boa intenção, né? Do teu pai, da tua mãe, da tua irmã, né? Não são pessoas estranhas para você. Por mais que às vezes venha um comentário desastrado, digamos assim, né? Para que a gente não fique guardando mágoas, né? É algo que a gente escuta muito aqui no Mater e Pater Plus, assim, de mães e de pais, às vezes em sala de espera de clínica, antes da quarentena, né? Quando a gente estava indo para as clínicas, as pessoas, assim, às vezes, desabafando, né? E é perfeitamente compreensível, assim, poxa, o avô do meu filho falou assim, ele é tão bonito, mas que pena que tem autismo. Às vezes faz um comentário, assim, mas que sim, né, é compreensível que machuque a mãe, machuque o pai, mas uma das coisas que a gente quis levantar foi, vamos olhar por trás a intenção dessa pessoa, porque são pessoas que nos querem bem. Então elas também estão tentando se adaptar à nova realidade de ter uma criança com desenvolvimento atípico dentro da família, dentro do círculo de amigos. E uma das coisas assim que também já chegou até nós assim foi de uma pessoa que tem um filho com autismo e as pessoas à volta dela já falavam, olha, você não acha que é bom você levar teu filho para uma avaliação? Porque ele tem comportamentos diferentes. E ela ficava muito brava quando ouvia isso, né? Então, assim, uma das coisas que agora você falou e que me fez lembrar de tudo isso é a importância da gente se abrir a ouvir essas pessoas de uma forma mais humilde, eu acho. Eu acho que esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive depois que eu me tornei mãe atípica, sabe? Que eu trago para minha maternidade típica também. Porque às vezes não é fácil, às vezes você escuta coisas assim, atravessadas, malditas mesmo, né? Mas eu fiquei pensando, gente, se a gente ficar fazendo uma lista negra das pessoas, né, a gente vai ficar muito ranzinza e a gente não vai conseguir ser ajudado, né? Então, assim, a gente fica mais vulnerável, sabe, Lélia? Às vezes, poxa, estão falando do meu filho, né? Mas, assim, a gente tem que conseguir enxergar um pouco além, né? Coisa só emocional e falar, nossa, mas por que será que essa pessoa está me falando isso, né? Principalmente se é alguém que se preocupa comigo, né? Então, isso me fez lembrar essa conversa que a gente teve aqui na live da semana passada. Sim, e você disse, a gente tem que receber com humildade, eu diria até a gente tem que receber os comentários com naturalidade, entendeu? Naturalidade, porque é importante que seja natural uma pessoa falar para outra alguma coisa com sinceridade, com jeito, mas falar aquilo que não parece que é tão positivo. E a gente, se nós somos maduras, a gente recebe o que essas pessoas falam com muito bom gosto, porque elas estão falando algo a ser considerado. Entendeu? Não pode ser desconsiderado, né? Há algo de verdade naquilo que as pessoas vêm nos dizer, né? Por isso que eu digo que tem que se restabelecer ou estabelecer a cultura do feedback para a gente deixar mais natural, que nos ajuda muito a crescer, o que o outro tem que falar de nós do ponto de vista que não é exatamente o positivo, né? Porque o positivo todo mundo fala, agora o negativo não. Você vê, comenta com outras pessoas, mas não fala com aquela, né? E você impede aquela de crescer, né? Eventualmente. Eu acho que essa cultura do feedback que você fala, quando vem, né, às vezes, um comentário negativo, o quanto a gente tem que se treinar a enxergar isso como uma ajuda. Eu tenho uma história engraçada para contar sobre isso, Lélia. Eu morei na Espanha uma época e os espanhóis são muito diretões, assim, né? Eles falam na cara a coisa, né? E daí teve um dia que eu fiz uma viagem, tava eu de brasileira, uma amiga espanhola e uma amiga da Nicarágua. E Nicarágua, né, latino também, o latino tem essa coisa, assim, né, tipo brasileiro. E daí a espanhola foi tirar a foto, daí quando ela olhou como que a foto tinha ficado, ela virou pra minha amiga da Nicarágua e falou assim, nossa, você saiu horrível na foto, vai lá que eu vou tirar de novo.
Aí a amiga da Nicarágua ficou assim, super chateada, falou assim, isso é jeito de falar comigo? E a espanhola não entendeu por que ela ficou chateada. A espanhola falou assim, mas eu tô te fazendo um favor, vai lá que eu vou tirar outra foto, você vai ser mais bonita na foto, né? Foi tão engraçado, ela falou assim, você foi horrível na foto, vai lá que eu tiro outra. Então, eu adoro os espanhóis, eu adoro a linguagem direta, adoro. Né? Super, né? Outra coisa que eu queria te perguntar, nossa, quando eu faço live conjunta aqui, eu tenho que ficar de olho no relógio que o Instagram corta em 60 minutos, né? Então eu ainda tenho coisa aqui para te perguntar. Agora que a gente está vivendo o período da quarentena. O período da quarentena, né? As pessoas mais em casa, mais atividades, acumulando, né, certos papéis, digamos assim. O que você tem sugerido para as famílias que te procuram, etc., para que esse clima, né, esse clima atípico da quarentena, que é um momento atípico, fique mais leve? Então, tem duas vertentes para se orientar nesse período. Uma é o que todo mundo fala, que é isso mesmo, é atividade física, jogos de tabuleiro com leitura, filme, brincadeira, comida, gastronomia, tá? Tudo isso é de fazer, né? E eu, como psicóloga que sou, né, tenho dito um pouco, além disso, né, para englobar tudo isso, eu tenho dito o seguinte, olha, você, de alguma maneira, né, com outro jeito, mas enfim, você se enquadre, tá? As pessoas nessa quarentena, nesse período, têm que se enquadrar no sentido de conseguir uma razoável adaptação. Deu uma travada. Uma razoável. Deu uma travada. Você pode repetir um pouquinho? Ah, tá. Deu uma travada no meu? Deu uma travada, pelo menos para mim deu. Você estava falando que como você é psicóloga, você tem falado que é preciso as pessoas usarem a sua capacidade de inteligência e se adaptarem ao período. Se adaptar é se moldar, né? Se moldar às necessidades dessa hora, desse tempo, e se ajustar. Mas não é se ajustar no sentido de que, já que eu tenho que ficar em casa, já que eu tenho que ficar com todo mundo do meu lado, então o que eu vou fazer? Paciência, né? Entendeu? Não poderia ser assim, né? Eu acho que tem duas coisas interessantíssimas aí, duas virtudes para serem desenvolvidas nesse período. A serenidade. A serenidade faz você aproveitar todas as situações, porque serena você raciocina. Tá? Então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou pensar em tal coisa, vou fazer um projeto para depois, entendeu? Vou ter mais criatividade para ver o que fazemos todas juntas, os períodos separados de individualidade super necessários, serenidade para criar, não para só aguentar, não é para suportar, tá? Serenidade para viver bem. E bom humor. Tá? Porque a tendência ao mau humor nesse período ele flui, ele vem rápido, barato, entendeu? Porque as pessoas estão o tempo inteiro próximas umas das outras, que nunca quase ficavam só periodicamente, né? A gente mudava de relacionamentos, entendeu? Agora não, os relacionamentos são estáveis, eles são os mesmos há 2 meses. Né? A prática é 60 dias, um pouco mais, né? Que as pessoas estão ali, né, entre elas, e embora seja família, o amor mais absoluto, entendeu? Não quer dizer que dá para viver assim, né? Enfim, dá, mas tem que se esforçar um pouco. O que tem que fazer uma família na quarentena? Ter mais bom humor, entendeu? Com atividades de que tipo? Ver fotos antigas que são engraçadas, contar piadas de bom gosto, ver filmes de comédia, entendeu? Porque a risada mesmo, ela solta, ela distende, né? Nós estamos precisando de distensão, entendeu? Então, é um enquadramento diante da realidade. Isso está para mim agora. É para mim, dá licença que eu vou fazer bonito. Eu quero fazer o melhor, então eu não vou gritar, eu não vou ser irônica, né? Eu não vou ser cínica, eu não vou ficar emburrada no meu silêncio, entendeu? Então, principalmente essas habilidades sociais de convivência é que tem que ser desenvolvidas agora. Tá? É um período que ele está espremendo a gente.
né? É. Mas quando espreme, sai um suco, né? É para se sair um suco, né? Você entendeu? Aham. E seja o melhor. Sabe uma coisa que eu fiz esses dias aqui em casa que foi assim, tava num momento assim que tava os pequenos assim super assim irritados e qualquer coisinha parecia que saía faísca e eu pensei, meu Deus, o que que eu faço assim? Sabe quando você tem que raciocinar rápido? É, Aí eu pensei, não, não vai adiantar eu ficar dando sermão, sabe? Ainda mais são tão pequenos assim, né? é, Eu é. pensei, quer saber? Como quem não queria nada, né? Eu, assim, fiz de conta que não estava muito vendo. E daí eu coloquei aquela música, botei para tocar aquela música Happy. Você conhece aquela? Um Cause happy I'm happy. Tan, 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 tan. Aí eles, assim, de repente viram e aquela Sim, música super, assim, contagiante, assim, pronto, né? sim, Começaram a sim. dançar na sala, acabou todo o atrito. Eu falei, Aham, nossa, eu vou botar sim, música mais vezes, assim, sim, sabe? isso. Músicas, Aham, assim, animadas, assim, parou aham. na hora. Então, essa criatividade da qual você tá É, falando realmente funciona. funciona. Outra mãe faz, sabe o que ela fez? Estava gritando, brigando, quando ela começou a ler um livro alto, não altão, né? Em vez de ler silenciosamente, ela começou a ler Uhum. um livro, como se estivesse contando com a maior tranquilidade, assim, e todo mundo foi se ficando sem graça. Cada um sentou, outro foi para brincar, outro foi não sei aonde, né? Então só saidinha. É. Porque, assim, meio que desarma o outro, né? Então, Isso, quando isso. desarma. Teve uma É. outra vez também que as crianças estavam assim, começando a se implicar e tal. E daí o Fábio, né? Essa daí surgiu do Fábio. Ele começou a gargalhar, né? Assim, não tinha acontecido nada. Ele Sei, começou a gargalhar só sei, para ver o que, que ia acontecer. Daí eles pararam para sei. falar: O que, que você tá rindo, pai? O que, que É, aconteceu, né? aham, aham, Então. E é. daí, por último, eu queria te perguntar uma coisa, antes que o Instagram nos corte aqui, temos só alguns minutinhos. Uhum, É, uma coisa que eu percebo e que a gente começou assim, se atentar bastante para isso aqui em casa, foi assim que o cansaço também pode ser uma questão de hábitos, né? Hábitos que às vezes a gente pode rever, né? Então, por exemplo, às vezes a gente pode ter alguns vilões, né, de descanso no nosso dia a uhum, dia que a gente nem percebe. Então eu penso, eu vou descansar. Mas aí eu fico uhum. 3 horas, às vezes, só rolando o feed da rede social e vendo É, um monte de postagem que só me faz mal, verdade. né? É, Então, é. assim, que bons hábitos a gente pode, uma mãe, um pai atípico, pode cultivar, não só assim de atividades esporádicas ou pontuais, mas hábitos, assim, coisas até diárias, que a gente Hum, pode cultivar para que mesmo numa rotina super intensa, a gente tenha aqueles momentos assim do dia que a gente fala, ai, que bom, chegou a uhum, minha hora de fazer tal coisa, assim, ou então uhum, que a gente tenha esse descanso uhum, de uma forma contínua, como você estava falando antes. Que uhum. bons hábitos a gente pode tentar é, Tá, cultivar para entendi. ter esse descanso no meio da rotina intensa? Mas fora da quarentena, agora ou depois, que muda tudo, né? Nas duas As duas. situações. Pode falar para agora, né? Mas pode falar no geral também. Tá. Eu acho que o de agora, me parece que são brincadeiras que a família pode, os pais trazer as brincadeiras da infância deles, entendeu? É muito divertido, é possível dar gargalhadas, ter uma interação muito legal, né? E, sei lá, aquela brincadeira dos pais, Passanel, Cinco Marias, entendeu? Não sei, joguinhos, entendeu? Essas brincadeirinhas da época dos pais, porque os filhos de hoje só tem pronta, né? De plástico e tudo Uhum. mais. Para fora tem muito mais possibilidades em períodos bons, que daqui a pouco, se Deus quiser, já vai estar chegando, né? Eu acho que os homens, os pais e as mães têm que cuidarem de si, né? Para depois cuidarem bem da prole, né? Que é aquilo que eu já tinha dito. O homem, por exemplo, o homem tem que sair para jogar seu futebol, entendeu? Tenha 10 filhos, ele tem que sair com os amigos fazer alguma coisa, né? Vai tomar cerveja, fazer churrasco, não exagera em nada, né? E volta para casa. A mulher vai sair tomar o seu café com as amigas, entendeu? A questão da música, o casal tem que fazer atividades em conjunto, que eu acho que tem muitas famílias que depois que têm filhos, raramente saem a dois. Raramente. O ideal seria uma vez por semana, ou a cada 15 dias, né? Então, jantar fora, namorar, ir no programa cultural, entendeu? Um pai e uma mãe tem que fazer
tudo que um homem e uma mulher, independente de ter filhos ou de ter filhos atípicos ou não, fazem. Entendeu? Não dá para ficar fora. Eles não são assim, nossa, a vida deles mudou, agora a vida deles não é mais a mesma, pesou. Sim, não é mais a mesma, mas tem que ter leveza. Você entendeu? Tem que ter leveza. Então, o homem, por exemplo, até em casa, o homem, a gente costuma dizer, né? Ele tem aquela caixinha do nada. A mulher chega e pergunta: o que você está pensando? Nada. Entendeu? Nada, o que você vai fazer? Não, nada. Eles ficam absortos, assim, entendeu? Então, eles podem ficar na casa mesmo, vai lá num quarto, num local mais distante, entendeu? Fica na caixinha do nada, dando um tempo, né, para eles mesmos, entendeu? E a mulher é que ela tem essa coisa, como diz meu marido, de ciscar. Mas a mulher não para nunca. Tá? Mas daí é a que mais se esgota. Entendeu? A mulher, a gente já não tem a mesma força física, é a que mais se esgota. Então, ela tem que fazer essas coisas também, fazer um curso online ou fora, né? Ler livros. A mulher, quando tem filhos, parece que vai perdendo a cultura, entendeu? Impressionante. Nunca mais lê nada, assim, fica no básico, né? No físico de cuidar, você entendeu? Então, tudo relacionado à arte, da arte mesmo, da cultura, da música, das relações sociais, né? Sair, conversar muito, dar risada. Em casa, ver álbuns de fotos antigas, entendeu? Comédia são filmes que normalmente são bons para toda a família e eles desencadeiam gargalhadas, risadas, entendeu? E às vezes as pessoas de casa não sorriem. Em casa não precisa sorrir, lá fora sim. Vou encontrar com pessoas lá fora. Em casa, né? Não significa que pode ficar sisudo, porque o amor está garantido mesmo, o que não é certo, né? Sim. Não é certo, entendeu? Então, às vezes, os pais em casa, os pais que brincam. Eu tinha um casal que toda festa de aniversário, eles faziam uns negócios diferentes. E uma festa era, os filhos podiam jogar torta na cara. Eles fizeram aqueles bolos só de clara, né? E podiam, inclusive, jogar na cara do pai e da mãe. Entendeu? Então, são atividades relaxantes, gincanas. Gincanas, às vezes, só para os filhos, né? Ou para primos, entendeu? Para amigos. Gincana é um negócio que dá efeito, que surge, que é muita brincadeira e que pode ter de todas as idades, entendeu? Para quem... falta... desculpa, pode falar. O que acho que falta nas brincadeiras é brincar rindo. É brincar se soltando mais, entendeu? Não só brincar jogo sério, assim, vamos brincar de jogo. Vamos brincar de jogo imobiliário, entendeu? Todo mundo fica meio sério ali, de war, entendeu? Não. É brincadeira que descontrai. Descontrai a musculatura, entendeu? Que cria mais intimidade, mais unidade. Para mim, isso traz leveza para as famílias, entendeu? Inclusive, o filho, a filha atípica também, de alguma maneira, podem participar. Entendeu? Era isso que eu ia falar, o filho, né? Então, só vou terminar. Que descansa muito é família com família. Família. Agora na quarentena que não tá podendo. Agora não dá. O que eu ia te comentar é que justamente quem tem criança atípica tem ainda mais possibilidade de fazer isso graças às terapias e aos estímulos que são necessários fazer em casa. Agora com as terapias online, uma das terapias do nosso filho Paulo chama integração sensorial, que a gente tem que montar um parque de diversão aqui no quarto das crianças, nesse quarto que eu tô agora. Então a gente tirou os colchões, a gente montou um escorregador e tal, tudo pra terapia. Mas daí, claro, já conversei com a terapeuta, já incluí os 2 pequenos também. Então, assim, quando chega o horário da terapia, é o horário do parque de diversões, né? Então, assim, vai lá, a gente faz carrinho de mão e tal. Então, assim, para quem tem criança com desenvolvimento atípico, isso tudo que você está falando é muito legal porque a gente consegue inserir nessa rotina de estímulos, né? Esses estímulos que a gente tem que fazer em casa ou que faz nas terapias, a gente pensa, ai, não, tem que estimular meu filho. Não, a gente incorpora exatamente nisso que você está falando, né? Virou brincadeira para todo mundo, né? Então a gente tem que adaptar e aproveitar toda a situação, né? O nosso tempo está acabando, Lélia, mas assim, teria muita coisa para comentar mais. Eu não sei se você quer aproveitar esses últimos minutos para dar mais algum recado, para falar alguma coisa.
Eu vou até dizer assim uma coisa bem rápida, né? Que, de modo A geral, gente tem assim, 20 segundos. acho que eu não vou dizer. Mas assim, Ah, a não. vida além do filho. Acho que já vai cair, Uhum, né? A vida além desse filho atípico. É uhum, um mundo inteiro, um universo, né? Que essa mãe e esse pai têm que levar em conta e se relacionar e conviver, né? Entendeu? E uhum. viver. E viver. Temos 5 segundos.